Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Arthur Rufino, CEO na JR Diesel, aquele que tem por objetivo transformar o roubo de veículos em algo inútil. O Arthur é graduado em Desenho Industrial pela FAAP, presidente da ADERA Brasil, que é a Associação Brasileira de Desmontagem e Reciclagem Automotiva, além de advisor em diversas empresas, executivo, empreendedor e CEO da JR Diesel. Arthur, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Imagina, super prazer compartilhar um pouquinho aí da história e ver como é que a gente ajuda a turma. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! O Arthur, você aparentemente, pra mim, é alguém que parece muito tranquilo. Em nosso bate-papo antes da entrevista, você falou sobre viajar com as crianças, falou sobre dedicar um tempo à família, falou sobre o aniversário da esposa. Então, antes de falarmos um pouco do Arthur, CEO da JR Diesel, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o Arthur pai, quem é o Arthur filho, o Arthur família. Você poderia nos falar um pouco sobre você? Claro, eu sou o Arthur, marido da Larissa, a terceira mulher que eu conheci na minha vida, estou com ela há 20 anos, pai da Sofia e do Antônio, de 7 e 5 anos. Meu maior hobby na vida é educá-los, eu amo fazer essa questão da educação. Sou um cara extremamente introspectivo, já fui bastante tímido e hoje eu tenho um esforço grande de compartilhar um pouquinho da minha trajetória profissional e até pessoal por um senso de responsabilidade, de entender que eu consigo ajudar um pouco as pessoas, mas também de ampliar meu propósito de ajudar as pessoas, uma vez que eu consigo transmitir isso para mais alguém. Então, esse espaço que você está abrindo aqui hoje para mim é bastante importante porque, de novo, se eu conseguir mexer na cabeça de alguém positivamente, que seja uma pessoa, para mim já valeu a pena. E antes de iniciar na JR Diesel, você tinha outros sonhos antes de começar os 17 anos da empresa? Ou o sonho de trabalhar com a família, seguir os passos do Geraldo, sempre foi o seu maior alvo? Não, cara, nunca foi um alvo para mim. Eu tenho uma curiosidade que pouca gente sabe, meu primeiro nome é Geraldo. Então eu sou Geraldo Arthur Rufino e minha família, a família Rufino é muito grande. E aí sempre teve uma pressão muito grande para que eu fosse o próximo Geraldo Rufino. Então aquilo criou uma aversão na minha infância, porque eu não era parecido com meu pai. E tudo que eu não queria era ser Geraldo Rufino ou suceder a JR Diesel. Então meu irmão era o sucessor óbvio por ali, ele é o cara que se parece muito com meu pai em estilo de gestão, etc. Eu não sei nem o que eu sonhava profissionalmente, mas era qualquer coisa fora da JR Diesel, fosse uma startup, fosse um emprego, fosse outro empreendimento que não estivesse dentro do mercado automotivo. E só com o tempo, depois de muita coisa que a gente vai conversar aqui, que isso acabou virando um propósito de vida e hoje eu tenho uma paixão muito grande por estar lá dentro. E como foi o início da sua carreira, da sua entrada na JR Diesel? Eu sei que tem uma história bacana por trás dessa jornada, uma vez que você mesmo falou, né? Diferente do Geraldo, você é um cara introspectivo, mas que a partir daí você entrou na empresa e tem uma história por trás que fez com que você chegasse onde chegou como CEO da empresa atualmente. Como que foi esse início dessa jornada na empresa? Cara, começou de uma forma bem interessante, que foi com a falência da JR Veículos, né? Que era a nossa segunda empresa, que era uma concessionária de caminhões, e essa falência foi absorvida pela JR Diesel, que entrou em concordata, que é a atual recuperação judicial. E isso foi muito importante ali pra gente, porque eu e meu irmão, a gente teve que sair daquela posição de playboy sem noção, a gente só sabia o preço das coisas, não sabia o valor, e aí a gente foi trabalhar, porque não tinha o que fazer em casa, e aí a gente começou a resgatar as questões de valores da família, mas também a formação como profissionais. O meu irmão, de novo, né, repetindo aqui, ele se desenvolvendo muito na linha do Geraldo Rufino, ele se comporta de uma forma muito parecida, e eu ainda bastante até vagabundo ali, mas muito analítico. Eu estava aprendendo muito do negócio, mesmo quietinho ali sentado. Foram 5 anos desse aprendizado da JR Diesel. A gente se viu aprendendo o negócio na dificuldade, que pra gente também foi importante, né? A gente não começou a trabalhar numa JR rica. Quando a gente saiu de concordata em 2007, final de 2007 ali,
foi o momento onde eu começo a buscar dentro da JR Diesel os meus espaços, para que eu começasse a me sentir à vontade lá dentro. Eu não queria ficar recebendo salário por receber, eu queria construir alguma coisa. Foi ali que começou a nascer isso, e eu começo a buscar referências para melhorar a JR como processo, como posicionamento, como marca, não só em outros negócios que não são desmanches de veículo. Eu fui para dentro da indústria farmacêutica pesquisar como que fazia a rastreabilidade, eu fui para dentro da indústria de moda, pesquisei ali a questão de grade de produtos, que me ajudou a colocar dentro do sistema a qualidade de peças usadas. Tinha muita coisa que eu pegava de outros mercados, mas quando aquilo começou a não ser o suficiente, eu também comecei a viajar. Eu tive 9 países, entendendo esse modelo de negócio, para começar a trazer para a JR aquilo que eu acreditava que poderia ser o modelo ideal de desmanche para o Brasil, por 2 motivos. O primeiro, a fiscalização sempre foi hostil e quase sempre numa tentativa de corrupção. E eu percebia que a gente tinha sucesso na fiscalização sem pagar nada, porque meu pai tinha poder de comunicação. E aí ele acalmava os ânimos, mostrava que estava tudo certo e o cara ia embora feliz. Eu entendia que aquilo não era um modelo sustentável, porque o dia meu pai não tivesse lá, o cara chegasse mais hostil ali, quem estivesse recebendo não tinha capacidade de lidar, ia dar algum tipo de problema. O cara podia implantar alguma coisa, podia dar errado. E no outro lado eu tinha medo que um dia esse negócio pudesse vir a ser proibido, porque já que a gente está falando de um mercado que 80%, 70% trabalha na ilegalidade ou total informalidade, é muito fácil um grande deputado ter uma excelente ideia de que proibindo ele resolve o problema. Então eu precisava começar a me estruturar nesse sentido, e foi assim que começou ali minha jornada dentro da JR Diesel. E uma dúvida, no meu caso, eu sempre tenho aqueles aha moment que, só de eu estar conversando aqui com o Arthur Rufino, pra mim já é um desses, várias outras pessoas que têm passado pelo GuiaCast, pra mim é uma realização, uma vez que eu, sou baiano, cheguei em São Paulo aqui naquela expectativa quando as pessoas vinham trabalhar e procurar trabalho numa cidade diferente. E no seu caso, quando você percebeu que você teve aquele aha moment dentro da empresa, que você parou pra pensar que você já estava diferente daquele Arthur Rufino que teve início na empresa, aquele cara tímido, e passou a ser um empreendedor, passou a ser um empresário, passou a ser alguém que estava fazendo a diferença e principalmente tendo o trabalho reconhecido dentro da empresa. Você teve algum momento aha ali que fez essa diferença para você? Foi uma sequência de momentos, porque eles foram muito próximos uns aos outros, do meio de 2012 até o meio de 2013. O primeiro foi um movimento da Porto Seguro, a maior seguradora de automóveis do Brasil, me procurando para construir junto com ela. Na verdade, ela estava me contratando como consultor para que ela desenvolvesse o próprio centro de desmontagem. E foi muito bacana porque vinha um reconhecimento de uma empresa extremamente organizada, uma corporação que normalmente é muito distante de uma média empresa como nós éramos ali na época, reconhecendo esse trabalho e me contratando como consultor, sendo que eu nem me percebia dessa forma, com a capacidade de vender know-how, capacidade de vender inteligência, Então foi muito bacana esse ponto. Logo em seguida, a gente teve a abordagem de um grupo americano, que é o maior desmanche do mundo, tem capital aberto em bolsa, etc., tentando comprar a gente ali em julho de 2012, agosto de 2012. Foram 3 meses de negociação até que a gente negou a proposta de aquisição total por uma questão familiar, mas mesmo assim foi uma coroação muito forte de todo o trabalho que eu tinha feito entre 2008 e 2011, porque a gente nem imaginava que um desmanche poderia ser vendável, e de repente a gente estava falando de uma proposta de 9 dígitos ali. Acabou negando no final por uma questão familiar. Eu queria preservar ali aquilo que meu pai tinha como propósito de vida. A JR era o propósito de vida dele. Então a gente nega ali, mas os gringos deixaram muito claro que o que eles estavam comprando não era a JR, era o Arthur, porque eu tinha construído ali nessas viagens, nesses benchmarks que eu fiz em outros mercados também, um modelo de desmanche tão eficiente que eles queriam que eu passasse 2 anos com eles nos Estados Unidos, aprimorando as unidades deles. E, por último, teve a questão da tentativa de proibição do nosso segmento em 2013, porque 75% dos latrocínios estavam relacionados ao roubo de carro. E aí saiu a PL 380 para proibir o segmento. Só que eu estava tão preparado desde 2008 para isso, eu tinha construído uma nova JR Diesel, eu tinha relacionamento com as montadoras, com as seguradoras, com os sistemistas, e aí eu levei todo esse aparato que eu tinha na bagagem para dentro da sala do secretário de segurança com uma proposta de regulamentar o setor
motor. E aí, em 9 meses, a gente criou a lei do desmanche. Então, você vê que em um período de 1 ano ali, primeiro tive um reconhecimento do mercado de que a gente tinha criado um modelo de centro de desmontagem que conversava com qualquer tipo de empresa. Depois, numa segunda parte, tentaram comprar a empresa com reconhecimento da nossa eficiência. E na terceira, esse poder que a gente desenvolveu de comunicação mesmo, porque nem era um poder econômico na época ainda, a gente conseguiu criar uma lei. Então, foi uma sequência ali de momentos que realmente dão uma conotação forte para essa história. Eu já tô até ansioso para quando vai ser o próximo aha moment aí do Arthur Rufino e da JR Diesel. É outra coisa, você, como você falou, o pessoal reconhecer a sua expertise, o seu know-how, o seu conhecimento, para que você consiga passar e principalmente gerar ali valor para outras empresas. Devido a isso, você é advisory na Empreende Aí, também membro do Conselho Consultivo e advisory na DOTS e também advisory na Confraria do Empreendedor. Eu gostaria de saber, com base em todas essas experiências, como você tem usado, né, essa veia empreendedora que veio posterior, né, através desse aprendizado na JR Diesel como CEO da empresa. Como que você tem aplicado isso dentro da empresa atualmente, né? Não no início, né, uma vez que você já teve vários aha moments aí, mas como você tem aplicado isso atualmente para que você consiga levar a JR Diesel ao próximo nível? Cara, eu sou um perfil de profissional que não consegue aprender nas formas tradicionais. Eu não consigo sentar numa sala de aula. Você puxou aí o desenho industrial na FAAP. Esse foi um dos 4 cursos que eu comecei e não consegui terminar. Eu tenho uma dificuldade incrível de terminar livros, por exemplo, e eu tive que tentar entender como é que eu aprendia, porque eu realmente estava aprendendo as coisas. Tudo isso que eu estou te contando aqui, eu fiz com base autodidata, desde aprender o inglês fluente até fusões e aquisições quando foi necessário. O caminho que eu comecei a perceber foi que eu aprendia pela experiência. Eu precisava viver as experiências, eu precisava estar em contato com quem vivia essas experiências para conseguir absorver a minha versão daquela questão. E aí, em dado momento, ali em 2015, quando tudo isso já tinha dado certo, a gente já tinha reduzido em 26% o roubo de carros em São Paulo, 17% do latrocínio, eu percebi que já era hora de tratar de outra coisa ali, que era a questão do propósito de vida do meu pai. Não que eu quisesse vender a empresa, então por isso eu precisava me livrar dele, mas principalmente porque ele tinha um apego muito forte com a JR e não com o propósito dela, não era o dinheiro, etc. Então aquilo, em algum momento, não ia fazer bem para ele. E aí eu comecei a usar toda aquela personalidade incrível que ele tem dentro de um blog que chamava Otimamente Bem, que começou a chamar atenção, que aí ele foi parar dentro do meusucesso.com, a convite do Sandro Magaldi, indicado pelo Marcelo Scherto. E aí do meusucesso.com ele chamou mais atenção, ele foi pro Jô Soares, que chamou mais atenção, que ele escreveu o livro com a editora Gente, e aí ele explodiu. E aí isso, hoje, é o principal propósito de vida do Geraldo. Ele é o negócio de transformar vidas, de motivar as pessoas, de fazer o cara sair da cama e começar a trabalhar a favor da vida dele. Isso me ajudou muito a concluir a sucessão da empresa, porque hoje ele literalmente tem não só outro propósito de vida, mas uma fonte de renda totalmente baseada nesse novo universo dele. O que aconteceu em seguida foi uma série de pedidos de mentoria para o Geraldo. Por quê? Porque, o cara é um empreendedor de sucesso, eu quero fazer igual. E aí o que acontecia é que, quando o Geraldo recebia essas pessoas, ele começava a falar de positivismo, etc., e a pessoa não saía com um entregável prático, ela não saía com um manual de como ser o Geraldo. Porque meu pai, a característica principal dele é que ele é realmente incrível, mas ele não sabe como ele é incrível, por que ele é incrível. Ele simplesmente nasceu e se desenvolveu, mas ele não sabe o que ele faz para que isso aconteça. Então, ele começou a jogar para mim essas mentorias, e eu percebi ali que tinha um caminho muito bom para o meu aprendizado, porque eu teria contato com as experiências das outras pessoas de forma mais ágil e em maior volume. Eu poderia aprender do jeito que eu gosto de aprender, de forma muito mais eficiente. Então hoje já são mais de 400 mentorias que já passaram na minha mão. Das posições de advisor que você viu lá é o Tutora, é uma plataforma de mentorias por semana, eu devo estar fazendo pelo menos umas 8 aí, lá dentro da plataforma, e é exatamente assim que todos os dias eu levo inovação para dentro da JR Diesel, porque eu estou ali ajudando a pessoa com a minha experiência em alguma coisa que ela tem uma deficiência, mas ao mesmo tempo, a hora que eu estou ouvindo o case dela, ela está me trazendo um monte de informação que eu não conhecia, soluções que eu não tinha aplicado ainda. Então, nesse momento, não tem nada que me desenvolva mais e que traga mais benefícios para a JR Diesel do que o ato de ajudar outras empresas nas suas dificuldades. Excelente, a experiência transforma. Só fazendo um adendo bem rápido sobre o Geraldo Rufino, eu inclusive falei com ele ontem através do LinkedIn que eu ia gravar com você. Uhum.
Ele mandou mensagem pra mim, ele manda aquelas figuras, né, sorridentes, ele inspira através, inclusive, de ícones que ele coloca no LinkedIn, e alguém que me ajudou bastante, porque esse exemplo de alguém que bem sucedido, principalmente que se dá o trabalho de responder, né, quando faz uma pergunta numa plataforma do LinkedIn ali que é mais profissional. Então, é elogiável, e eu fiz o convite pra ele estar participando do GuiaCast. Provavelmente, em algum momento, a gente vai estar conseguindo também transformar isso em realidade. Muito bom. Voltando agora a falar um pouquinho da empresa, pra quem não sabe, a JR Diesel, ela é a primeira e a maior empresa de reciclagem de peças de caminhões do Brasil e da América Latina, que foi fundada pelo Geraldo Rufino, pau do Arthur Rufino, conhecidíssimo, que nós já estamos falando. Você poderia falar um pouco pra gente sobre a empresa, como que funciona esse modelo de negócio relacionado à reciclagem de peças no Brasil? A JR, ela nasceu lá em 85, muito baseada num acidente, literalmente, né? Meu pai tinha 2 caminhões que puxavam adubo, era um negócio que ele tinha em paralelo ao emprego dele no Play Center, e quando ele perdeu esses 2 caminhões no acidente, a única alternativa que ele tinha na época de recuperar um pouquinho desse investimento era desmontando os 2 na oficina de um irmão dele. E ali mostrou-se um resultado super interessante e que puxou a JR. E a gente brinca que a primeira inovação da JR lá em 85 era não roubar o caminhão, era comprar. O que diferenciou a JR lá atrás foi muito dessa escola profissional do meu pai no Play Center, que trouxe a questão do encantamento, limpeza e organização para dentro de um mercado sujo, mal visto. A gente teve esse crescimento super bom. Lá em 2000, 2001, como eu contei já, a gente quebrou com a concessionária, passamos por uma reestruturação e hoje nós somos o quê? É uma empresa que compra no mercado veículos em final de vida, e veículos em final de vida você pode considerar porque de condições técnicas, então é aquele veículo que bateu ou que tem um reparo mecânico inviável, por condições administrativas, então são multas, bloqueios judiciais, etc., que é um perfil mais complexo de chegar para a gente, mas tem caminhos jurídicos para a gente conseguir dar baixa e fazer a desmontagem. E por último tem as razões econômicas, que são os veículos que por alguma condição do mercado ele perde valor ou simplesmente a demanda por ele desaparece. É o caso de carro forte, ônibus urbano quando atinge o limite de idade, veículo florestal de mineradora e etc. Então a gente pega esses veículos, faz a desmontagem deles, atribui uma rastreabilidade para as peças, sempre vinculada ao veículo de origem. Então qualquer peça do meu estoque você tem plena ciência de qual caminhão que ele saiu e eu posso te mostrar a documentação de cada um deles. E depois a gente passa por um processo de análise de qualidade que dá uma nota de A a D para cada uma das peças. A, em perfeitas condições de uso. B, há condições de uso, mas pode ter vícios ou avarias ocultos. C, é uma peça danificada passível de recuperação, então ela vai para recondicionamento ou remanufatura. D, é sucata, seja metálica, seja plástica, seja o que for. E aí, dali para frente, a gente é uma empresa como qualquer outra, porque eu tenho um estoque de produtos, eu tenho um balcão de vendas, eu tenho outros canais comerciais e acabou a história. Então, basicamente, a gente chama de reciclagem automotiva porque o nome ficou bonito e distanciava da questão do desmanche, que ficou tão pejorativo no Brasil, mas, na verdade, a nossa atividade é a desmontagem de veículos com foco em reuso e recondicionamento de peças. E como que tem sido esse mercado dessas peças de reposição seminovas para caminhões no Brasil? Qual que é o tamanho desse mercado atualmente? É um mercado que a gente chuta muito os valores, justamente pelo excesso de informalidade que a gente ainda tem em alguns players, você não tem como mensurar. Mas a gente estima que é um mercado de aproximadamente 4 bilhões no Brasil hoje. Para você ter um nível de comparação, o mercado de peças novas é um mercado de 20 bilhões. Então é um bom mercado, perto do potencial do Brasil. E é um mercado que está sempre aquecido, porque por mais que as pessoas pensem que a motivação de compra da peça usada seja preço, que em média é 50% mais barato do que a peça nova, a principal motivação é a questão da disponibilidade da peça nova ou da indisponibilidade. Então você vai, num ímpeto natural, procurar uma peça no distribuidor de peças novas e aí ele te dá a notícia que ele não tem aquela peça porque não faz sentido manter algumas peças em estoque. E aí você acaba encontrando as peças só em desmanches. E aí o segundo motivo, aí sim, vem a questão do preço, porque aí às vezes você encontrou a peça nova, mas ela tem um preço exorbitante, e aí você acaba partindo para a usada. Então, por mais que tenha altos e baixos do mercado, o nosso tem sempre uma demanda acima do que a gente realmente consegue atender. O mercado de autopeças, seja nova ou usada, ele sofre muito pouco em crises. O de usadas, ele é ainda mais forte nessa questão.
E a fim de fazer esse mercado de reposição de seminovos funcionários, vocês têm o maior e mais completo centro de desmontagem veicular do Brasil. Eu gostaria de saber de você, tem algumas perguntas relacionadas a esse tema. Inicialmente, onde que fica esse centro de desmontagem? Qual que é a capacidade anual e quantidade de funcionários que lá estão? Percentual de peças reaproveitadas e, por último, como que é feito o processo de garantia e procedência relacionada às peças comercializadas? A gente fica em Osasco, numa planta de 10 mil metros quadrados, ali no comecinho da Castelo Branco, ao lado do Cebolão. A gente trabalha lá hoje, depois de ter desenvolvido bastante essas questões de eficiência, com uma capacidade de 2 mil caminhões desmontados por ano, trabalhando em 2 turnos. A gente nunca considerou o terceiro turno porque capacidade de desmontagem haveria, mas a gente não teria como comportar a questão de estoque dentro da empresa. A gente já desmontou aproximadamente 14 mil veículos na nossa estrutura, entre esses altos e baixos aí que a gente já passou. A gente vende hoje para o Brasil inteiro, literalmente, tem 75, 80 mil clientes cadastrados, e o nosso principal canal de vendas ainda é a demanda natural. Então, dificilmente você vai ver uma propaganda da JR Diesel, porque a gente já tem hoje uma dificuldade grande de lidar com o mercado do jeito que ele é. E aí, essa questão que você perguntou da rastreabilidade das peças, isso nasceu lá em 1987, que era basicamente um envelope amarelo com um código sequencial que meu pai colocava na caneta. Dentro desse envelope ele colocava a nota fiscal de compra, documento do veículo, etc. e guardava isso no arquivão cinza, como qualquer outro. Esse código sequencial ele aplicava com canetão amarelo nas 8 principais peças do veículo. Hoje isso evoluiu, a gente tem um sistema TOTUS, como eu comentei, a gente usou muito a indústria farmacêutica como base para desenhar o novo sistema de rastreabilidade, e hoje ele cobre 100% das peças do estoque. Então qualquer peça que você for pegar na JR vai ter uma etiqueta com o código do produto, descrição, etc. e o código de rastreabilidade. Com esse código você consegue puxar foto do veículo, desmontagem, documentação, seja o que for, para comprovar a origem dele. Além de, depois de ter criado a lei de desmanche, a gente criou dentro do Detran uma etiqueta do Detran. Então o consumidor também, com o celular, ele consegue ler o QR Code da etiqueta e puxar no Detran essas mesmas informações. Falando um pouquinho dos funcionários, qual que é o quadro atual de funcionários que está lá na planta nesses 2 turnos, trabalhando durante esse período, principalmente agora de quarentena? Como que vocês têm feito aí para poder lidar com esses funcionários que lá estão e precisa manter aí o centro funcionando? Nós somos lá em 90 funcionários e durante a pandemia nós somos considerados um produto essencial, né? Então a gente não fechou em nenhum momento, mas durante a pandemia o que a gente fez foi deixar em casa as pessoas do grupo de risco e todos aqueles funcionários que dependiam de transporte público, por uma questão de não expor a pessoa a uma aproximação social ali desnecessária. A gente conseguiu se virar bem porque ao mesmo tempo a gente teve uma queda na oferta de veículos no mercado, né? Os leilões foram reduzidos, etc. Então caiu o volume de desmontagem, então a gente se virou bem com o nosso quadro reduzido, mas não foi nem tão reduzido, a gente ficou aproximadamente com 70% do quadro ativo, e aí a gente acabou adotando as políticas que a maioria das empresas estão adotando lá dentro, distanciamento dentro da empresa, a gente criou mais faixas de horários de almoço para não ter concentração de gente, óbvio, álcool gel, máscara, todas essas questões, e a gente simplesmente cancelou todo tipo de reunião desnecessária dentro da empresa. Então a gente está simplesmente focado em desmontar o veículo e atender aqueles clientes que precisam manter seus caminhões rodando. Excelente. Para que esses resultados, aconteçam, é necessário investimento em maior digitalização, maneiras de impulsionar internamente a tecnologia disponível. Eu gostaria de saber de você qual que é o estágio atual da adoção da digitalização na empresa e, posteriormente, como que é feita a logística dessas peças que são comercializadas, a fim de manter a visibilidade relacionada ao tracking. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de compartilhar com o pessoal, que se você digitaliza um processo de bosta, você vai ter bosta digital. Então eu gosto muito de olhar antes para a questão da melhoria dos processos. E eu posso falar que toda a inovação da JR até 2016, 2017 foi uma inovação estrutural, é uma inovação raiz. Então a gente inovou em processos, a gente inovou na forma de atender o cliente, a gente inovou em tudo que dava para inovar.
antes de pensar em digitalização. E no final a gente percebeu que realmente esse esforço valeu a pena, porque se a gente tivesse feito uma digitalização goela abaixo ali em 2014, no pós-lei, a gente teria digitalizado o nosso processo de bosta. Então foi muito importante esse período, e hoje a gente tem uma consciência muito maior do que digitalizar, como digitalizar, e inclusive isso tende a ser uma spin-off da empresa. O que a gente está desenvolvendo tende a se comportar como uma startup e a gente vai quebrar isso em 2 empresas. Em relação à logística, é um bicho difícil porque o primeiro ponto é que nós não temos padrão. Então, assim, eu não posso embalar meus produtos para não caracterizar a industrialização. Então, eu estou te vendendo sempre uma peça crua ali, né? Eu coloco no máximo dentro de um saquinho, é um motor, eu te coloco isso num pallet. A falta de padrão, e eu assumo que isso é uma deficiência interna nossa, uma deficiência de processo mesmo, é um dos processos que a gente precisa evoluir, inovar. A gente poderia ser muito mais eficiente hoje no despacho e na velocidade de entrega das nossas peças, e é um processo que a gente olha com muito mais carinho a partir de 2020. Foi até uma grande coincidência, a gente estava no processo de fazer as primeiras experiências de e-commerce, então o despacho previsível era essencial para isso. Então, o 2020 tem sido um motor importante para a gente revisar tanto essa questão de embalagem e despacho, mas principalmente redesenhar processos para que eles fiquem mais compatíveis com essa nova realidade. Eu queria falar com você um pouquinho agora sobre responsabilidade ambiental, que é um assunto extremamente importante, visto que o nosso tópico é sobre reciclagem. Eu gostaria de saber de você relacionado aos resíduos, volumes e materiais contaminados referente ao processo de desmontagem. Como que é feito o processo de descarte desses materiais que não pode ser reaproveitados durante a desmontagem? Esse é um ponto muito bacana, porque foi uma das principais transformações da lei do desmanche. Apesar dela ter o foco na redução de roubo de carros, a gente criou dispositivos nessa lei muito focados na questão de redução de contaminação e melhor uso dos subprodutos da desmontagem na questão de logística reversa. Então hoje, todo o processo de desmontagem começa com uma descontaminação, onde a gente tira todos os fluidos e gases contaminantes e a gente destina isso para as empresas que fazem essa reciclagem. Depois do processo de desmontagem, tem aquela questão que eu te falei, né? A gente tem a classificação C e D, que a C vai para remanufatura e recondicionamento, que já é um R importante ali no ciclo, e o D vai para reciclagem. Então a gente hoje tem, justamente, não só por conta da lei, mas por uma questão econômica até, a gente tem cada vez mais materiais cobertos por reciclagem lá dentro, e aí isso obviamente reduz meu custo de descarte daquilo que não pode ser reciclado, e por mais que não seja uma receita importante, é uma receita adicional ali no veículo, principalmente metais, né, é o grande gerador de receita dentro disso, mas cada vez mais a gente vai aprendendo a explorar os polímeros ali, os plásticos, e aí a gente acaba descobrindo que determinados plásticos têm até mais valor do que os metais, muitas vezes. Então é um processo de melhoria e reconhecimento constante ali, até seguindo um pouco do que a diretiva europeia teve lá em 2006 ou 2003, se não me engano, de que 85% do veículo deveria ser reutilizado ou reciclado, e hoje já é 95% por lá. Então você tem só 5% de margem dessa massa do veículo que pode ser descartada como lixo, né, inservível. E quando é como lixo inservível, ainda normalmente é um lixo classe 1. Então é aquilo que você precisa incinerar, tem algum processo ali. A gente está bem adequado nessas questões. É uma questão que te ajuda também a dar percepção de que ao comprar uma peça de reuso, ou uma recondicionada, ou uma remanufaturada, está fazendo uma manutenção mais verde no seu veículo. Então é um processo que veio de presente aí na lei e ajuda muito a gente a fazer nossa parte aí na questão do meio ambiente. Já que você puxou aí falando um pouquinho sobre a lei de desmanche legal, no qual você foi o responsável por esse movimento, ela foi criada aí com a finalidade de reduzir o número de roubos, conforme você falou, e furto de veículos no país. Eu gostaria de saber de você, durante esse período, quais foram os principais desafios enfrentados para que essa lei fosse aprovada, os benefícios que você vê hoje após a implementação da lei e que evolução você espera, né, que aconteça a partir de agora, mais para frente, para ter maior transparência na edificação da origem dessas peças. Como foi essa história relacionada à lei do desmanche legal para você? Foi um processo muito interessante, porque ele nasceu de um incômodo lá em 2008, como eu falei, né, de que esse mercado pudesse ser proibido. Óbvio que eu não fiz tudo que eu fiz no JR Diesel
focado nisso, mas tinha um peso muito forte de transmitir uma transparência autêntica, que a pessoa perceba ao entrar na empresa, etc. E aí, no final, a gente acabou tendo outros frutos disso, que é relações institucionais, com empresas interessantes, montadoras, seguradoras, etc. Isso acabou nascendo de verdade depois que a gente foi lá e negou a proposta de venda da empresa, né? Parte do recado que eles tinham dado é que a gente perdia dinheiro na avaliação da empresa por falta de regulamentação. E aí eu comecei a ser um pouco mais caras de pau nessa história e comecei a mandar e-mail para deputados do estado de São Paulo para discutir essa lei. Então vários me receberam, quase todos me pediram propina, foi muito interessante essa jornada de entender como é que funciona na prática a política suja, mas eu percebi, foi um ponto muito importante, foi perceber que existe a política limpa. E aí lá dentro descobri esse deputado que começou a me ajudar no texto, mas como você pode imaginar, ele não tinha muita força na Assembleia Legislativa por conta desse perfil dele. Mas foi importante, a gente continuou tocando esse negócio e aí a gente foi uma mistura de preparo, então eu tinha criado a JR, etc, no novo modelo, eu tinha esse deputado, eu tinha Detran, eu tinha a seguradora, eu tinha a montadora, com sorte. E a sorte foi que tentaram proibir nosso segmento em março de 2013. Quando houve essa tentativa de proibição, foi um momento de pânico para o mercado, mas eu estava muito feliz, muito seguro do que dava para fazer, porque eu levei todo esse aparato técnico, jurídico, todas as minhas viagens para 9 países para entender esse modelo de negócio, para dentro da sala do secretário de segurança, que era quem estava com o projeto de lei. Esse deputado nos ajudou a acessar o secretário, e ali a gente criou o movimento que acabou virando a lei do desmexe. E aí teve lá, como eu já comentei, redução de roubo, redução de latrocínio, mas o mais importante, e eu acho que vale muito reforçar isso, é que eu não acredito em lei. Essa lei ajudou pra caramba, mas ela tem prazo de validade, na minha opinião, porque a hora que acalmar os ânimos, a fiscalização vai ser mais branda, etc, e o lado negro da história aqui começa a achar formas de se adaptar a essa lei. Vale lembrar que roubar carro já era proibido, então você não precisava de uma lei nova para isso. Muito baseado nessa descrença de que a lei é solução, eu comecei a buscar formas de autorregular o mercado, regular o mercado com base no poder econômico dele mesmo. Então eu preciso ajudar hoje, e é muito meu foco quando eu falo de digitalização, ajudar meus concorrentes a trabalharem no mesmo nível de excelência e eficiência que a gente trabalha, seja no modelo de franquia, seja doando know-how, seja nessa plataforma que a gente está desenvolvendo, para que mais empresas ofereçam peças legais no mercado. Quanto mais peça legal tiver no mercado, menos você vai ter a necessidade de recorrer a uma ilegal. Porque, de novo, você quer a peça, você não quer só pagar menos. Então, se tem muita disponível no mercado, até o preço se regula e você consegue chegar num termo importante. Eu gosto muito dessa história, eu tenho muito orgulho de contar como ela nasceu, mas, no fundo, eu não acredito muito que seja a solução de longo prazo. Então, eu acredito que eu tenho também a responsabilidade de começar a criar a onda que vai resolver isso daqui pra frente. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o Arthur especificamente. Eu gostaria de saber de você que característica você acha que foi essencial para você chegar onde chegou e alcançar o sucesso como CEO da JR Diesel. Cara, acho que foi resiliência. É engraçado porque resiliência parece que você é forte e duro, né? Mas foi uma resiliência misturada com flexibilidade, porque eu precisei, muitas vezes, me adaptar a determinados ambientes, porque vale lembrar que o desmanche é uma coisa extremamente mal vista no Brasil. Então eu precisava estar na mesa do governo, eu precisava estar na mesa da seguradora, eu precisava estar na mesa da montadora, e em cada uma dessas mesas eu precisava ter um comportamento diferente. Então ali eu falo sobre flexibilidade, você se adaptar aos ambientes para que você consiga ter o melhor resultado. E aí sobre resiliência, é muito disso, você é uma empresa média que não tem um poder econômico para mandar em ninguém, que é mal vista, que a fiscalização aponta o dedo na sua cara partindo do princípio de que você é bandido e ponto final. Você tem movimentos contrários à peça usada, principalmente da indústria de autopeças. Se você começa a olhar, tipo, o Brasil não é um ambiente favorável para isso, o lobby econômico da indústria de autopeças é muito maior do que o meu, a seguradora não gosta que eu faça isso, etc., você simplesmente cai. Tem um
uma questão de desenvolver essa força para começar a tomar as porradas e entendê-las como recados de que você se comunicou mal. Se a pessoa te bateu, ela não entendeu o que você queria fazer. Porque no final do dia, se você quer fazer uma coisa boa e a pessoa está tentando te vetar, não necessariamente essa pessoa é ruim. É muito uma questão de você ajudar a trazer ela para a mesma página que você está no livro. Então, eu vou falar que é resiliência e flexibilidade. Arthur, você é executivo, você é empreendedor, você é CEO da JR Diesel, porém você também é escritor, né? Está para lançar um livro. Na verdade, eu assisti um vídeo do Geraldo Rufino no YouTube falando sobre essa empreitada, falando todo orgulhoso, vários argumentos falando sobre o Arthur, né? E ele deixou escapar aí essa sua nova iniciativa. Eu gostaria de saber de você do que se trata o livro, qual que é a mensagem que você quer passar? O livro está com tudo para ser lançado no final de outubro, talvez começo de novembro. Não tem nome ainda, mas a temática dele vai ser baseada no desmanche criativo e é literalmente fazendo uma alusão a como eu ajudo você a desmontar o seu negócio, o seu modelo de negócio, sua proposta de valor ou até seu mindset e utilizar melhor essas peças e tirar o valor máximo daquilo. Então vamos olhar para o caminhão batido, ninguém quer ele vale muito pouco, eu desmonto ele, avalio melhor as peças e vendo essas peças para o cliente mais adequado para cada perfil, e aí eu tenho um valor maior. O seu negócio é a mesma coisa, o seu mindset é a mesma coisa, ele não está quebrado, ele não é descartável, a gente simplesmente precisa entender o que dá para fazer diferente dali. Então é uma metodologia, literalmente um manual de como você inovar de forma estrutural, do jeito que a gente estava falando lá no começo. Não é para você digitalizar o seu processo, é para você inovar seu processo. É inovação estrutural. Fala muito sobre a questão de como você se colocar como leigo dentro do seu negócio para começar a aprender ele de uma forma diferente daqui para frente, como que você tem a necessidade de começar do zero esse ciclo toda vez que você finaliza uma inovação, porque nenhuma inovação é eterna, ela está inovadora, ela não é inovadora para sempre. Então o livro ele tem muito esse perfil de dar um manual de instruções para que você, pequeno, médio ou até grande negócio, tenha esse mindset da desconstrução, do desmanche contínuo, do desmanche criativo do seu negócio, para que ele seja sempre próspero e sempre transformador. Excelente, eu já deixo aberto o convite para quando você lançar o livro, se você puder voltar aqui no GuiaCast para a gente bater um papo e falar um pouco sobre esse tema. Acho que é bastante importante mostrar para as pessoas como que funciona essa desconstrução, né, esse desmanche relacionado ao empreendedor. Será um prazer. Eu gostaria de saber de você, Arthur, como você tem se inspirado no seu pai Geraldo, né, por aplicar os ensinamentos a fim de levar esse legado da JR Diesel e continuar a navegar pela desordem para descobrir valor no desconhecido. Quais são os próximos passos para a empresa? Meu pai é uma fonte de inspiração infinita ali, né? Então, quando você acha que você já aprendeu tudo dele, ele aparece com uma nova ali. E aquilo vem muito da alma dele, né? Você não entende muito, nem ele entende muito da onde saiu aquilo, ele simplesmente vai lá e consegue te ajudar. Se fosse puxar uma aqui, cara, é resiliência. Ele vê valor na porrada, ele vê valor na crise. Ele te ajuda a perceber que sempre ela está vindo em forma de oportunidade. E se você não está vendo oportunidade naquela crise, é porque você ainda não olhou o suficiente. Então, com certeza, esse seria o ensinamento central do Geraldo. E aí, olhando para o futuro, é muito puxado por isso mesmo, né? Porque assim, as crises são cíclicas. Hoje é do coronavírus, ano que vem a gente vai ter outra com outro nome, com outra característica, e elas sempre trazem um chacoalhão no mercado que nos leva a ou sentar e chorar ou a começar a entender aquilo como um discurso da tendência, um grito da tendência do que está por vir. E aí você vai lá e se molda para começar a aproveitar aquela oportunidade. Então o nosso momento hoje é a primeira vez que a gente vai estar falando de digitalização e a gente está meio que construindo, vou falar bem entre aspas, um Airbnb do desmanche. Eu quero digitalizar o setor de desmanche, aproveitando a capacidade ociosa e já instalada dele de desmontagem e dando recursos para ele, como acesso a mais veículos por um preço mais interessante, conexão com marketplaces como Mercado Livre, Magalu e etc, e até um marketplace proprietário, criação de hubs de logística reversa para melhorar a captação de resíduos dentro desses desmanches e transformar custos de descarte em receita de reciclagem. Então tem muita coisa ali que a gente vai trazendo nessa plataforma que tende a dar potência
potência para o mercado formal. Esse mercado mais potente, ele eleva a sua capacidade de produção e de entrega de peças, e a capacidade grande de entrega de peças reduz, consequentemente, o roubo de carros. Então é por isso que eu falo muito que hoje nossa busca é por tornar o roubo de carros inútil no Brasil, porque a gente vai pôr tanto negócio bacana funcionando com uma oferta tão boa de peças, de uma forma tão fácil de você acessar, que não vai fazer sentido você ir para aquele cantinho obscuro para ter uma peça por quase o mesmo preço que você teria no marketplace, garantindo o acesso. Arthur, eu vi um texto seu no LinkedIn, no qual você destaca um feito da Guilhermina Abreu, que reuniu milhares de estudantes de escolas públicas para uma aula no estádio do Mineirão, onde teve a participação do Geraldo Rufino, do Thiago Vinhal, além de outros nomes apoiados pela ArcelorMittal Brasil, no qual você é embaixador desse movimento, que já alcançou mais de 15 mil alunos nos últimos 2 anos. E no post você destaca que em 30 de julho, vocês farão a maior sala de aula online que o Brasil já viu, como uma experiência de alto impacto para despertar sonhos e abrir perspectiva dessa turma. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre esse movimento, embaixadores da educação, e como as pessoas e empresas podem fazer para ajudar e fazer parte do movimento. Em 2018, a gente teve o privilégio de ser convidado para levar o Negão lá para falar para essa turma. Eram 7 mil alunos, né, nessa primeira edição no Mineirão, para ter uma aula sobre criar o impossível. Eles se chamavam dessa forma, e o evento ainda chama Cria o Impossível. E aí, eles colocaram diversas pessoas que tinham sua origem pobre, de escola pública, do mesmo jeitinho que você, estudante, estava ali, mas que tinham traçado vidas incríveis, seja dentro da culinária, seja o Geraldo Rufino como um grande empresário, seja o Thiago Vinhal como um atleta de alto nível, negro, dentro de um esporte que o negro não tem tanto espaço, que é o triatlo. Então, esses cases, e você via no final ali, a turma com um brilho no olho, falou assim, caceta, o que me contaram era mentira, não é porque eu nasci pobre na favela que esse é o meu destino, é só da onde eu vim, mas eu posso ir para onde eu quiser. E aí, 2019, isso foi ainda maior, e aí 2020 estava preparado para ser em 3 estados já, em 3 estádios diferentes, para um público de 50 mil alunos, e aí veio o coronavírus e quase acabou com esse sonho. Então, o que a gente está criando, a gente vai transformar essa aula que estava nos estádios numa aula online, digital, e dessa vez vai ser para qualquer aluno. Então, vai ser para a escola pública, a escola privada. Você simplesmente, no dia 30 de julho, vai ter uma injeção nessa turma para que eles entendam o que eles estão fazendo na escola, para que eles estão aprendendo aquilo e por que a educação é tão importante para ele transformar o que ele vai transformar daqui para frente. E ele vai transformar porque a gente vai estar provando para ele ali que um monte de gente como ele tem essa capacidade. A Guilhermina Abreu é a pessoa mais incrível do mundo, é uma pessoa que transmite sorriso na voz e que merece o apoio de todo mundo que puder dar um empurrãozinho ali na hora. Então, seja com a sua empresa apoiando, como foi o caso da ArcelorMittal, que foi excelente, seja você ajudando a divulgar para mais alunos, seja você ajudando a divulgar para seja quem for que pode dar esse suporte. É muito importante nesse momento onde as escolas públicas não têm nem homeschool, esse pessoal literalmente perdeu o ano letivo, a gente trabalhar junto para que eles não percam pelo menos a esperança de que eles conseguem fazer alguma coisa diferente daqui para frente. Arthur, e se eu como pessoa, eu como empresa quiser apoiar, como que a gente poderia estar entrando em contato? Tem algum site, algum local específico que a gente poderia tentar ajudar e crescer ainda mais nesse apoio? A entidade por trás do Cria o Impossível é Embaixadores da Educação, então você pode procurar lá, www.embaixadores da Educação, a Guilhermina Abreu, ou pode me procurar mesmo no LinkedIn ou qualquer rede social que você me encontre lá, Arthur Rufino com TH, que vai ser o maior prazer conectar vocês com quem realmente resolve lá, mas é uma iniciativa que precisa realmente do seu esforço, nem que seja só para contar para 10 alunos que não sabem ainda que isso vai acontecer. Excelente. Arthur, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar toda a sua história com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos e os contatos da JR Diesel e suas considerações finais para os nossos ouvintes? Claro, você pode me procurar aí de novo, Instagram, Arthur Rufino, LinkedIn, Arthur Rufino, ambos com TH. Mentoria, você me procura no tutora.vc, JR Diesel, www.jrdiesel.com.br. E eu gosto sempre de finalizar os meus discursos com uma bomba no seu colo. Eu gosto de jogar para você parte da responsabilidade que você tem sobre o Brasil que você quer. Então, eu acho que o brasileiro tem muito ímpeto de reclamar das condições, etc., mas a maioria faz muito pouco para transformar isso. Então, vamos parar de esperar
Bolsonaro, Dória, seja quem for o seu político preferido aí, fazer alguma coisa pelo país, vamos a gente começar a fazer. Se eu aqui, sem grande skills técnicos, sem dinheiro em muitas fases, com um negócio marginalizado no Brasil, que é o desmanche, a gente conseguiu transformar até essa questão de segurança pública, de garantir que tem gente voltando viva para casa por causa disso. Imagina você com skills bons, faculdades interessantes, dentro de uma empresa que não tem essas barreiras de preconceito, o que você pode transformar? Então você tem tanta capacidade quanto a gente, ou mais, para começar a transformar o seu entorno, e seja esse entorno a sua família, dentro de casa, o seu bairro, sua cidade ou seu país. O importante é que você comece hoje a assumir a parte da responsabilidade de transformação sobre o nosso entorno. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Arthur Rufino, CEO da JR Diesel. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou Rodilson Silva com Arthur Rufino, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab.